Chegou aquele momento todo especial do programa De Coração para Coração. O momento de meditarmos na Palavra de Deus com o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Peça sua ajuda em evangelizar através do canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai. Gente, cada inscrição é muito importante para o canal. Então você que tem mais de um celular em casa, se você puder, se inscreva no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Não se esqueça de tocar no sininho para você não perder nenhuma notificação de culto, de palavra devocional, de programação ao vivo. Se inscreva no canal Marcelo Mesquita e de Pregai, toque no sininho das notificações. Pastor Marcos Romano e a mensagem da Palavra de Deus. Olá, bom dia para você. Que bom estarmos mais um dia na presença de Deus. Que bom termos passado uma noite. Espero que você tenha tido uma boa noite, uma noite tranquila, né? Aqui está um tempinho chuvoso, não sei como é que está aí onde você está nos ouvindo. Você que vai nos assistir também, né? Pelo canal do Marcelo Mesquita e de Pregai. De repente você vai estar assistindo, vai estar ouvindo essa mensagem no horário que não está chovendo, né? Mas nesse momento aqui está uma chuvinha assim, fininha, né? Gostoso para quem pode ficar em casa, né? Mas que com chuvinha ou sem chuvinha, possamos nós estar firmes sempre na Palavra de Deus. Muito bem, quero meditar com você hoje sobre um tema que eu digo de coração, eu sou um especialista. Aí você deve estar pensando, qual, pastor? Qual tema que eu sou especialista? Não se assuste, mas eu sou especialista em pecado. Eu acho que você também. Você é, Marcelo, especialista em pecado? Eu sou especialista em pecado porque eu sou um pecador, né? Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe, né? Então você para pensar que eu já tenho isso na minha genética. E eu fiquei pensando, eu tenho pensado muito sobre isso, porque às vezes eu converso com meu filho mais velho, e ele vem com algumas dúvidas a respeito desse tema, e eu acho muito pertinente para um adolescente saber o que é pecado, né? Entender a raiz do pecado, entender que o pecado não é algo bom para nós, nós temos que buscar ficar longe do pecado. E esses dias eu estava conversando com ele e tirei algumas conclusões que eu gostaria de passar para você nessa manhã à luz da Palavra de Deus. Primeira coisa, o tema é pecado. O que eu faço com ele? Realmente, a grande maioria das pessoas que eu conheço, né, inclusive eu mesmo, eu posso me enquadrar nisso aí, gosta de ganhar presentes. Eu tenho certeza que o Marcelo aqui também gosta de ganhar presentes, né? Mas às vezes existem presentes que não agradam, não é mesmo? Eu não sei se você já brincou de amigo secreto, na época de colégio tinha um tal de inimigo secreto. Aquele ali era para bagunçar mesmo, né? Mas eu lembro de uma situação, quando eu era criança, que não tem muito tempo isso, né? Tem pouco tempo. Eu estava ansioso com a data do meu aniversário, né? E meu aniversário estava chegando, eu estava bem ansioso com isso. E o que me deixava mais ansioso não era só a data do aniversário, era que no aniversário eu ia ganhar presentes. Imagina, eu tinha meus 10, 12 anos, e aí a gente imagina, né? Na época tinha um tal de um brinquedo chamado Comandos em Ação. Os mais velhos aqui vão lembrar, não sei se o Marcelo lembra, né? Marcelo lembra, bonequinho de Comandos em Ação. Eu era apaixonado por aquele boneco. E eu estava sonhando que eu ia ganhar vários bonecos. Carrinho do Comandos em Ação, boneco do Comandos em Ação, helicóptero. Foi o que eu pedi de aniversário. Mas, gente, olha só. Nesse aniversário, eu não ganhei os brinquedos que eu queria. Na verdade, se eu ganhei um brinquedo, foi muito. Eu ganhei roupa, gente. Gente, eu ganhei meia, ganhei cueca, ganhei camisa. E para pensar, lembra quando você era criança? Se você ainda é, você vai me entender, viu? Imagine eu aí, um pré-adolescente, ganhando roupa. E na minha época a gente brincava muito. Foi um aniversário que os presentes não foram bons. E eu gosto de pensar que há presentes que não são bons. Presentes que não nos agradam, tá? E você e eu, infelizmente, nós ganhamos um presente que nós não gostaríamos de ter ganho. Sabe que presente é esse? O pecado. A gente ganhou esse presente, mas é um presente que não é legal. É um presente que não alegra, é um presente que a gente não curte. É um presente que só faz mal. É um presente que ninguém quer brincar com ele.
Você está me entendendo? Mas esse presente que nós ganhamos é um presente tão mal, que o próprio Deus teve que intervir para resolver o problema. E é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje, tá? É importante você entender que o pecado não é plano de Deus. Pecado não é plano de Deus. Deus não planejou o pecado. Mas Deus criou seres livres com direito de escolha. E aí a gente vai entender o quanto isso é importante. Mas, falando de pecado, como eu disse, o que eu faço com ele, com o pecado, com esse presente, péssimo presente, né? Presente de mau gosto que a gente recebeu, o que eu faço com ele? Eu gosto de ver, à luz da Bíblia, algumas definições de pecado, mas eu curto uma que está em 1 João no capítulo 3, no verso 4. 1 João capítulo 3, no verso 4, tem uma definição que eu gosto muito, eu acho que é muito importante. Diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Eu acho importante nós entendermos que o pecado é a transgressão da lei. Por que isso? Porque se você vai lá no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, você vai notar que Deus deu uma lei para os nossos primeiros pais. Ele diz assim, olha, de toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer. Então era uma lei. Deus tinha estabelecido ali uma lei para organizar o bom funcionamento do jardim. E Deus falou, olha, se você comer, você vai estar me desobedecendo e a nossa amizade vai ser rompida. Você entende? Deus não fez isso para poder impedir de que eles fossem livres. Pelo contrário, Deus fez isso porque não queria que eles ficassem cativos do pecado. E aí também, né, estava conversando com a minha esposa é enfermeira, e a minha esposa sofreu bastante aí na época do Covid, né? Foi assim, uma coisa complicada, e ela estava trabalhando à frente aí da vacinação, perdeu amigos, perdeu vários pacientes também, e graças ao bom Deus, né, ela está aí para contar a história. Mas a minha esposa estava comentando, quando eu perguntei a ela sobre doenças hereditárias. Você sabe o que são doenças hereditárias? Ela, para explicar para mim, que sou leigo no assunto, ela disse assim, ó, são aquelas que herdamos, quer queiramos ou não. Eu falei, olha amor, você foi bem objetiva, viu? Ela chegou assim, olha, uma doença hereditária é aquela que você herda. Tipo, a minha esposa ela é diabética. E a diabetes da minha esposa é uma diabetes que não pula geração. Você está entendendo? Meu sogro é, meus cunhados são, minha esposa é, meus filhos são, os filhos dos meus filhos. Eu não lembro o nome direito, mas parece que é tipo MOD o nome. É bem estranho, né? Mas não pula geração. Então é uma doença hereditária. Ela não tem para onde correr. Ah, coitadinha, ai, sofredora, ela e as crianças, né? Vai fazer carinha de... Não, de jeito nenhum, a minha esposa não se deixa bater. Ela faz atividade física, ela se alimenta bem. Então, ou seja, a doença existe. Mas como nós reagimos diante dela? E eu quero entender isso com você também, tá? No caso das doenças hereditárias, é algo que nós não podemos escolher. É como o pecado. O pecado já vem no pacote, nasceu nesse mundo pecador. Você é um pecador. Então já está no pacote. O que a gente faz então? Quando adquirimos essa doença? A verdade que o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, vamos aqui, ó, livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12, o apóstolo Paulo nos fala quando nós adquirimos esta doença. Olha que interessante, ele diz assim, ó, verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, Paulo está dizendo que o pecado é uma doença genética, hereditária. Todos nós, seres humanos, estamos padecendo desta doença, né? Adquirimos quando nossos primeiros pais escolheram dar ouvidos a Satanás e não a Deus. Então nós estamos pagando por isso. Ah, mas eu não sou culpado. Ah, eu não escolhi. Mas não adianta. Todos os dias nós também fazemos escolhas erradas e pecamos. Então o que nós temos que fazer? Vamos entender isso. Sim, hoje estamos contaminados
contaminados. Eu gosto desse termo assim, né? Contaminados pelo vírus do pecado. E não há nada que você e eu possamos fazer por nós mesmos para livrarmos desse grande flagelo. E essa, infelizmente, é uma doença mortal. Aqui no capítulo 6 de Romanos, Paulo também fala que o pecado, né, o salário do pecado é a morte. Mas Paulo não para nessa primeira sentença. Paulo, ele continua. Ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Opa! Então, olha aí, para pensar um pouquinho comigo. Se o salário do pecado é a morte, então eu estou condenado à morte. Eu não tenho solução por mim mesmo, eu não tenho cura. Mas Deus, ele já providenciou a solução. Ele diz que a vida eterna é Cristo. O salário do pecado é a morte. Você vai ganhar o pagamento pelo seu pecado. Não tem jeito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, peraí, tem um antídoto para essa doença. Tem uma solução para este mal. Qual é a solução? Cristo Jesus. Então, nós poderíamos achar que estamos condenados. Sim e não. Sabe? Sim, pelo fato de ter uma doença mortal e incurável, né? Que a gente conhece, né? Como pecado. Está na nossa genética, está no meu e no teu DNA. Mas também, né, eu posso dizer que não, pelo fato de ter Deus proposto a cura para esse grande mal que nos assola diariamente. Então, se o salário do pecado é a morte, a solução proposta de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, há um remédio para isso. Eu acho interessante que o remédio ele vem do céu. Aqui em Isaías capítulo 53, olha que texto maravilhoso. Tá? Isaías capítulo 53, no verso 5, diz assim, presta bem atenção nesse texto que eu vou ler aqui. Isaías capítulo 53, no verso 5, diz assim, falando de Jesus, diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Cristo é a cura para o pecado. Cristo é a eficácia de Deus para solucionar o problema. 1 João capítulo 3, versos 5 a 8, fala que nós devemos ir a Jesus buscar a solução. Jesus é a única solução para o pecado, né? Um amigo uma vez falou um negócio assim bem interessante. Ele falou assim, cara, eu com certeza creio no que a Bíblia fala sobre a definição de pecado, a transgressão da lei. Então, se tu transgride a lei, você está pecando. Seja a lei dos 10 mandamentos, lei de saúde, lei de trânsito. E você, mais cedo ou mais tarde, vai receber, né? Vai receber a consequência da sua transgressão. Se você se alimenta mal, se você bebe, usa drogas, passa noites acordado, se você não cuida da tua saúde, uma hora a máquina para, né? Vai bater o motor, meu amigo, não tem jeito, né? E como também falar das leis de Deus, Deus deu-nos leis para nos reger a vida, para vivermos em harmonia, leis que se relacionam com Ele. As 4 primeiras leis do Decálogo se relacionam a Ele, a nossa relação com Ele, e as outras 6, a nossa relação com os nossos irmãos, né? Então, se você desobedece, você mata, você rouba, você adultera, você tem outros deuses, você está transgredindo, mas cedo ou mais tarde a conta chega. Mas é interessante que mesmo quando nós transgredimos, aí você vai se identificar comigo, quando eu digo que eu sou um pecador profissional, eu tenho especialidade em pecado, porque todos nós nascemos em pecado, como disse Davi. Mas ainda assim, em Cristo Jesus, podemos ser uma nova criatura. É essa situação que você e eu precisamos entender. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não quer dizer que Paulo está dizendo que eu tenho liberdade para poder pecar. Nunca, jamais. Não é isso. Mas Paulo está dizendo que tem pecado, tem graça. Pecado é grande, a graça é grande. O pecado te leva à perdição, a graça te leva à salvação. Satanás te leva para o pecado, Jesus te leva para o céu. Aí é você e eu que temos que escolher. A decisão é minha, eu preciso entender. E como eu estava dizendo, um amigo falando sobre o pecado, disse assim, cara, para mim a melhor definição de pecado é errar o alvo. Eu falei assim, como errar o alvo? Ele falou assim, olha, pega um arco e uma flecha e fica a uma certa distância do alvo. Tenta acertar.
Você vai errar, porque primeiro eu não sou um arqueiro, né? Eu não sei nem usar esse negócio. Se fosse uma tiradeira na época de moleque, olha, eu era enjoadinho com isso, mas um arco e flecha não é minha praia. Mas ele colocou uma coisa bem interessante, falou assim, sabe qual é o segredo para poder não errar? Aí claro que na hora eu falei para ele assim, falei, é você treinar, é você ter um bom arco e flecha, é você fazer isso, fazer aquilo. Ele falou assim, não. Eu falei, o que é? Qual é a solução para você poder não errar o alvo? Ele com a cara de pau, ele olhou para mim e falou assim, você tem que estar perto do alvo. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, sério, experimenta errar estando a 1 metro do alvo. Aí deu aquele insight, eu falei, ele está certo. Comunhão com Deus, comunhão com o Espírito, comunhão com Jesus. Eu não vou errar o alvo. E ainda assim, se eu errar, Deus me dá uma outra flecha. Deus me dá uma outra oportunidade. Por isso que Jesus, quando fala lá em João, que ele é a videira verdadeira e eu sou o ramo, e eu tenho que estar conectado com a videira para poder produzir alguma coisa boa. Eu só vou produzir alguma coisa boa se eu estiver conectado com a videira. E sabe, o problema maior é que a gente não quer conexão ou dificuldade. A gente quer conexão com o celular, a gente quer conexão com a internet, a gente quer conexão com o Face, com o Insta, com tudo. Mas conexão com a palavra ou conexão difícil. Você que já tem uma certa idade como eu, você vai lembrar, né, como era a internet no passado, né? Lembra, Marcelo? Mas ela está balançando a cabeça aqui. Era de escada, né, Marcelo? Que coisa horrível, aquele barulho. E às vezes você tinha que ficar até altas horas da noite para poder acessar alguma coisa. Era da época do Orkut, né, Marcelo? Tem gente aí da época do Orkut me ouvindo e me assistindo. Eu também sou dessa época. E com um computador velho, era horrível. E parece que isso está se repetindo na nossa relação com Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero te fazer um apelo. Eu não vou fazer o apelo, não. Eu vou deixar o próprio Jesus fazer esse apelo. Tem um texto aqui em Mateus, eu quero concluir com esse texto, que eu acho assim, fenomenal, sabe? O texto aqui de Mateus, no capítulo 11, Mateus capítulo 11, do verso 28 até o 30, eu acho que é um dos convites mais maravilhosos que a Bíblia tem. E ele diz assim, Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30, diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, diz Jesus, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem é que está te convidando, meu amigo? Hein? Quem é que está te convidando para trocar? É Jesus. Jesus quer trocar o jugo. Você sabe o que é jugo, né? Acho que eu já expliquei isso aqui. É aquela cangalha que coloca no boi assim para ele poder arar. Jesus quer que você fique com a parte mais fácil. Olha que convite extraordinário. Vinde a mim, troca comigo. Para de tentar resolver o problema do seu jeito, com as suas forças. Você não vai conseguir. Pastor, então eu aceito Jesus, eu me entrego a Jesus, vai ser um mar de rosa. Não, meu amigo, vão vir muitos espinhos. Mas aí entra a minha sua parte, submissão. Hoje, há uma moda de aceitar Jesus. Todo mundo quer aceitar Jesus. Jesus salva, tá certo? Jesus quer te levar para o céu, tá certo? Jesus te ama, tá certo? Mas ninguém quer Jesus como Senhor. Pensa num negócio desse. Jesus como Salvador, tô dentro, mas Jesus como Senhor, tô fora. Por quê? Porque Jesus vai ditar as regras. Lembra? Pecado é transgressão da lei. Transgrediu a lei, está em pecado. Não, eu quero adaptar a Bíblia à minha vontade. Não, meu amigo. É a palavra de Deus. Se diz lá que é pecado, é pecado. Você tem que seguir, os mandamentos estão ali. Deus fala claramente o decálogo. Você não pode seguir o que te interessa. Eu gosto de ter um negocinho com a outra patroa ali. Mas a Bíblia diz não adulterar. E aí? Meu irmão, sujeita a tua vontade. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Para de tentar governar a sua vida. Deixa que a agenda de Deus se cumpra na sua vida. Que nesta hora, o Espírito Santo fale ao teu coração. Que você entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Porque o resto quem dá sequência é Deus.
Deus te abençoe. Tome essa decisão nesse momento. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Para de lutar. Porque o pecado, ele é muito mais forte do que você e do que eu. Só temos condições de vencê-lo se sujeitarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Deus te abençoe. Posso orar com você? Pai querido, agradecemos por este amigo, esta amiga, irmão e irmã em Cristo, que está orando conosco. Que sobre ele, ó Deus, repouse paz, esperança e, acima de tudo, ó Deus, o toque suave do Espírito Santo. Que essa pessoa que ora comigo possa entregar a vida a Jesus, possa procurar conhecer ao Senhor cada vez mais através da Tua Palavra. E entenda que se nós não nos entregarmos por completo, a nossa vida não vai ter solução. Imploro a Ti que o abençoe e dê a ele um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz e nos encontramos numa próxima oportunidade.